Olá, pessoas mais lindas! Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora universitária, doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou pesquisadora das teorias feministas e apresentadora desse nosso programa Feminismo Literário. Hoje, na estreia do nosso canal Feminismo Literário, nós iremos conversar sobre o livro de Chimamanda Ngozi Adichie, chamado Sejamos Todos Feministas, da editora Companhia das Letras. Preparadas? Preparados? Vamos nessa? Chimamanda Ngozi Adichie, ela nasceu na Nigéria e atualmente ela vive entre o seu país e os Estados Unidos em razão das pesquisas realizadas. Ela é autora de diversos livros, de romances premiados e de uma coleção de contos. Seus escritos já foram traduzidos para mais de 30 línguas e ela é um nome expoente do feminismo hoje em dia. Eu não poderia escolher um melhor livro, nem uma melhor autora, para a gente começar a abordar hoje no nosso programa. O livro Sejamos Todos Feministas é uma versão alterada de uma palestra proferida pela autora no TEDx em 2012, numa conferência realizada na África. A visualização do seu TEDx no canal do YouTube TEDx Talks, que tem aproximadamente 30 minutos a sua apresentação, já conta com mais de 6 milhões de visualizações. Gente, a minha dica é a seguinte: se você ainda não leu nenhum livro, nem viu a palestra, e vocês querem fazer isso, eu primeiro veria a palestra e depois implementaria com o livro. Isso porque o livro ele segue o mesmo roteiro da palestra, mas traz casos mais implementados, traz casos concretos, ele é mais aprofundado. Agora, a palestra é sensacional. A autora ela começa a expor casos seus do dia a dia, ela parte da sua experiência concreta para mostrar como é que as mulheres elas sofrem diversas formas de discriminação, que muitas vezes são silenciosas. E ela faz isso com uma leveza sensacional. Ela trata de assuntos que são muito sérios, ela aborda como é que nós vivemos em uma sociedade machista e ela faz a gente rir com isso. A gente ri, a gente acha engraçado, né, as incoerências da nossa própria sociedade. Então eu acho que a palestra vale muito a pena ser assistida. Confere lá no canal do TEDx Talks. Então o livro ele vai seguir o mesmo roteiro dessa palestra, mas vai ter mais provocações da autora, vai ter mais reflexões, mais casos concretos. O livro ele começa mais ou menos da seguinte forma: a autora começa narrando uma situação ou situações que ocorreram com ela em que as pessoas a intitulavam como feminista e criticavam isso. A primeira vez em que ela foi chamada de feminista, ela era adolescente. E um amigo dela a chamou de feminista e pelo tom da conversa, apesar dela não conhecer, não saber o que significava ser feminista, ela viu que não era um elogio. Quando ela chegou em casa, ela foi procurar no dicionário o seu significado. Mas essa foi a primeira situação. Ela começa a relatar várias outras situações em que falam para ela não utilizar o termo, porque afinal de contas feministas são mais, feministas são infelizes, feministas são mulheres que não gostam de homens ou que não conseguem arrumar maridos. O feminismo seria algo anti-africano ou não seria da África, de forma que ela não deveria utilizar a nomenclatura. E aí ela até, brincando, chega a se intitular como feminista feliz e africana que não odeia os homens e que gosta de usar salto alto para si mesma e não para os homens. É um tom de brincadeira, mas que faz a gente refletir por que a palavra feminista ela tem hoje em dia uma conotação tão negativa. Com essa pequena brincadeira, ela mostra como é que o feminismo, assim como a ideia de ser feminista, também é empregada de estereótipos. E como é que esses estereótipos são estereótipos negativos. Ao final do livro, a autora conta que quando ela chegou em casa, depois de ter sido chamada pela primeira vez como feminista pelo seu amigo, ela foi procurar a definição no dicionário. E olha o que ela encontrou. Feminista, uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos.
Não é uma excelente definição? Como é que alguém pode ser contra isso, gente? Para a autora, o feminismo é o homem ou a mulher que diz, sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorá-lo. A autora ainda diz que você não precisa utilizar o termo feminista para ser feminista. E ela até conta a história da sua avó, que apesar de não saber o que era feminismo, ela tinha atitudes feministas. Agora a gente sabe o que ele é. Agora a gente tem conhecimento, a gente pode acessar esse conhecimento e entender o que o feminismo significa. A autora, ela diz no seu livro que mais mulheres deveriam reivindicar esse termo, essa palavra. Questionada sobre o porquê se intitular feminista, ao invés de dizer apenas que é a favor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais ou algo do tipo, a autora diz que isso seria uma incoerência. A autora diz que isso, na verdade, seria desonesto, porque o feminismo faz parte, obviamente, dos direitos humanos. Mas quando eu utilizo uma categoria ampla, genérica, direitos humanos, para tratar de um problema específico, a gente acaba invisibilizando aquele problema. A autora diz que escolher uma expressão vaga como direitos humanos é negar a especificidade e a particularidade do problema de gênero. É esquecer, é fingir que as mulheres não foram excluídas durante séculos. A autora diz o seguinte: há questões particulares que acontecem comigo no mundo porque sou mulher. E é justamente por isso que a gente tem que utilizar, ou é justamente por isso que a gente deveria utilizar, se apropriar do termo feminismo. Ah, mas há pessoas que dizem, não entendo quando você diz que as coisas são diferentes, ou mais difíceis para as mulheres. Talvez isso realmente fosse no passado, né? Mas hoje a sociedade evoluiu, a sociedade é outra. Hoje a gente não tem mais esses problemas de gênero. Hoje as mulheres têm tudo que elas querem. E a autora fica perplexa. Eu também fico, não sei se vocês ficam, né? E ela se questiona como é que as pessoas não conseguem enxergar aquilo que é tão óbvio, né? E a autora afirma que um dos problemas que ela tem, um dos erros que ela comete, é achar que uma coisa que é óbvia pra ela é óbvia pra todo mundo, né? A obviedade pra gente, às vezes, não é vista de forma clara. O que é óbvio pra gente, às vezes, não é visto da mesma forma por outra pessoa. E é justamente por isso que a gente tem que dialogar, explicar, refletir. Durante o livro, a autora conta vários casos em que teve a sua liberdade restringida, os seus direitos restringidos em razão de ser mulher. E ela conta exemplos bobos, casos pequenos do dia a dia, e fala que sabe que são detalhes às vezes, mas que são justamente os detalhes aquilo que mais incomoda. Ao longo do livro, ela aborda a diferença biológica dos sexos, a questão das diferenças salariais, a divisão sexual do trabalho entre os gêneros, a preocupação que as mulheres têm de serem aceitas e bem-quistas nos ambientes sociais, a rivalidade feminina que é impulsionada o tempo todo pelo patriarcado, a forma como nós criamos as crianças com base nos nossos estereótipos de gênero. Eu costumo dizer que quando a gente vê uma mulher grávida, tem um bebê na barriga, né? O que define o futuro daquele bebê é uma só pergunta, né? É menina ou é menino? Porque se for menina, a gente vai tratar de uma forma. Eu já sei quais são as sopas que eu vou dar. Agora, se for menino, o tratamento é completamente diferente. O menino tem que ser másculo, forte, a cor é azul, né? Eu vou pintar o quarto de outra forma, as sopinhas são de outro tipo. Então, já desde a barriga da mãe, a criança é condicionada através do gênero. Que coisa, né? A definição estreita de masculinidade que a gente tem, que aprisiona os homens, como é que a gente deveria trazer uma nova releitura do que é a masculinidade. A autora ressalta que as mulheres se preocupam, por exemplo, com o que vestir. O que eu vou vestir para ser levada a sério? Porque não adianta só o que eu estou falando, né? O meu visual, por ser mulher, é muito importante. E aí não adianta, né? Quando a gente está falando de comportamento em ambientes públicos e vestimento paradigma é masculino. A autora fala em várias situações em que ela foi escolher a roupa e decidir qual roupa ela deveria usar para ser melhor aceita naquele ambiente. E qual mulher nunca fez isso, né? Antes de eu gravar esse vídeo, eu fui aqui no meu armário e comecei a pesquisar e pensar
qual seria a melhor roupa, a melhor blusa para eu utilizar para a gravação de um vídeo de apresentação do canal. E como é que a gente se preocupa com isso? Uma coisa que os homens não precisam, né? Os homens, eles se apresentam, falam e aquilo é natural para eles. A autora diz que decidiu parar de se desculpar por ser feminina e quer ser respeitada pela sua feminilidade. Outra questão levantada pela autora é que os homens não se preocupam ou não refletem sobre as questões de gênero. E muitas vezes os homens nem notam que a questão de gênero existe. E talvez esse seja um dos grandes problemas. Bom, há ainda aquelas pessoas que continuam nessa lógica de dizer que os problemas de gênero não existem mais hoje em dia e que, muito pelo contrário, na verdade hoje quem tem o poder é a mulher. Afinal de contas, a mulher tem o poder da cintura para baixo, não é mesmo? Como uma forma de dizer que a mulher pode utilizar a sua sexualidade para conseguir o que quer. E aí a autora diz o seguinte: a mulher que utiliza a sua sexualidade para conseguir o que quer, ela não tem poder, ela não é poderosa. Ela só tem uma boa ferramenta para explorar o poder de uma outra pessoa. Agora, o que acontece se aquela outra pessoa estiver, por exemplo, mal-humorada, doente, temporariamente impotente? Gente, a Valesca Popozuda, que é o ícone do funk, né? Ela tem uma música clássica do funk que se chama My Pussy é o Poder. My Pussy é o poder! Ou seja, minha vagina é o poder. Olha, minha vagina pode ser poderosa por muitas coisas, mas quando eu utilizo ela, quando eu utilizo a minha sexualidade para tirar proveito de outra pessoa, eu não estou sendo poderosa. Eu estou explorando uma ferramenta para utilizar o poder de outra pessoa. E essa é uma grande diferença. A autora confessa, e eu acho que nós podemos concordar com ela, que conversar sobre questões de gênero não é algo calmo, não é um assunto tranquilo. Isso porque as pessoas se sentem desconfortáveis e às vezes ficam até irritadas com essa questão. Porque afinal, gente, mudar o status quo, mudar o que está colocado pra gente é algo muito complexo e é uma questão sempre muito penosa. Eu costumo dizer que eu, quando conheci o feminismo, eu comecei a estudar feminismo desde 2014, foi quando eu entrei no mestrado. E me deparar com o feminismo foi algo muito libertador para mim, mas foi algo muito dolorido também. Porque com os estudos feministas eu comecei a observar e identificar formas de opressão que ocorrem comigo no meu dia a dia, que antes eu deixava passar despercebida. Então, realmente, falar sobre feminismo é algo complexo. Falar sobre modificação da sociedade é algo complexo, porque a gente gosta das coisas como estão, né? Por mais que a gente tenha discriminações, preconceitos na sociedade, a gente acaba se acostumando com ele. A gente acaba naturalizando essa forma de ser da sociedade. E muitas vezes a gente até diz, mas isso é cultural. Aí, nesse ponto, a autora fala: olha, a cultura ela funciona, afinal de contas, para preservar e dar continuidade para um povo. A cultura não faz as pessoas, são as pessoas que fazem a cultura. E aí a gente tem aqui uma missão muito importante dentro da nossa sociedade, que é acabar justamente com essa cultura patriarcal. Porque o patriarcado ele faz mal para nós, mulheres, para homens e para a sociedade de uma forma integral. Então, vamos junto comigo nessa missão, gente? Vamos conversar, vamos entender o que é o feminismo, quais são as propostas do feminismo? Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha literária do nosso canal, do nosso primeiro episódio de hoje. Espero que vocês assistam a palestra da autora, da Chimamanda, no TEDx Talks. A palestra é sensacional. Garanto para vocês que vocês vão se divertir, vão refletir sobre assuntos sérios de uma forma leve. E leiam o livro. O livro é fácil, é de fácil acesso, é fácil de comprar, é fácil de achar na internet também e é de uma leitura rápida. Então, acho que vai trazer a abertura da cabeça de todos nós, né? A gente vai poder refletir sobre várias questões muito importantes. Aguardo vocês no nosso próximo episódio, no nosso próximo programa, quinta-feira que vem. Até breve!